Oi, crianças! Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos ter aulas de matemática, né? Nós vamos continuar trabalhando com o caderno de atividades. Então, hoje nós vamos encerrar o conteúdo de matemática que a gente viu no primeiro bimestre, tá bom? Vamos lá, então. Página 29 do caderno de atividades. O que eu vou pedir para vocês? Prestem atenção. Vocês vão fazer a página 29 até a 33. 29, 30, 31, 32 e 33. Façam os exercícios destas páginas. Dê pause no vídeo, façam as atividades dessa página. Quando vocês terminarem, vocês voltem aqui no vídeo e dá play, que a correção vai ser na lousa, tá? Aí vocês vão corrigindo junto comigo, tudo bem? Então, pause o vídeo agora, façam até a página 29 a 33, quando terminar, dá play, tá bom? Tchau, tchau. Pausa o vídeo. Muito bem, vocês já pausaram o vídeo, agora a gente vai fazer a correção juntos, tá bom? Vamos lá, então? Lembrando que a professora vai fazer por partes, então serão alguns vídeos, tá? Serão vários vídeos desta aula de matemática. Página 29. Medidas, números e geometria. O Everest é a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude. Observe a altitude de algumas montanhas do Brasil. Nós temos, aqui tem uma tabelinha com algumas montanhas brasileiras. Pico da Neblina, altitude, 2.995 metros. Pedra da Mina, 2.798 metros. Pico do Jaraguá, 1.135 metros. Morro da Boa Vista, 1.824 metros. E Morro do Corcovado, 710 metros. Lembrando que a altitude é a altura do nível do mar até o pico, no caso da montanha. Então, não começa a medir, por exemplo, deixa eu ver se dá pra ver, ó. Aqui está vamos pôr assim, o pé da montanha. E aqui está o mar, onde está a minha mão é o mar. A altitude, ela começa a ser medida do nível do mar até o topo, tá bom? Isso é altitude. A altura é do começo ao fim, do pé da montanha ao topo da montanha, da base ao topo, tudo bem? Vamos lá então. Aí tem algumas dicas para a gente poder preencher a cruzadinha, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 290 metros a menos do que 1 quilômetro. Quanto tem 1 quilômetro? 1.000 metros. Qual montanha tem essa altitude? Corcovado. 2 quilômetros e 798 metros. Qual é a montanha? Pedra da Mina. 3, 135 metros a mais do que 1 quilômetro. Pico do Jaraguá. 4, 1 quilômetro e 824 metros. Morro da Boa Vista. 197 metros mais alto que a montanha Pedra Mina. Qual é a montanha que é 197 mais alto que ela? Pico da Neblina, né?
último. Montanha mais alta do mundo? Everest. Monte Everest. Tudo bem? Coloque um certinho na nossa correção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre trajeto, tá? Eu vou apagar a lousa pra gente poder fazer o número 2, tá bom? Número 2. Gustavo, Érica e Juliano são colegas e moram na mesma rua. Então, nós temos 3 casas. Vamos lá. Olha a dica. Gustavo mora a uma distância de 900 metros de Érica. Juliano mora a uma distância de 300 metros de Érica. Observe o esquema abaixo e escreva nos quadros o nome de cada criança e na casa onde mora. Então, vamos lá. Tem 2 alternativas, 2 jeitos, ó. Gustavo mora a 900 metros de Érica. Então, primeira opção pode ser Gustavo aqui. 900 metros de Érica. Então, a Érica mora aqui. O Juliano, ele mora mais perto da Érica. Ele mora só a 300 metros, que seria aqui. A primeira opção. Qual a distância em metros da casa de Gustavo até Juliano? Bem, se Gustavo mora daqui a aqui, dá 900 metros. Concorda? E do Juliano para a Érica, dá 300. Então, 900. Vou fazer aqui na frente. 900 metros menos 300 metros dá um total de 600 metros. Essa seria uma alternativa. Também dá para a gente pensar o seguinte, ó, vou fazer aqui embaixo. Gustavo mora a uma distância de 900 metros de Érica. Deixa eu ver se eu falei certo. Gustavo mora... Tá certo. Gustavo mora a uma distância de 900 metros de Érica. Então, aqui é perto, aqui é longe. O Gustavo sempre vai morar aqui. A Érica, pode ser que daqui a aqui dê 900 metros. Então, aqui pode ser a Érica. E o Juliano, que mora em uma distância de 300 metros. Né? Então, vamos lá. Se do Gustavo a Érica dá 900 metros, da Érica ao Juliano, eu sei que dá 300. Até aqui deu 900, mais 300 metros da casa do Juliano, dá um total de 900 até a Érica, mais 300 do Juliano, 1.200 metros. Então, existem essas 2 possibilidades, tá bom? Agora, número 3. Pedro representou com um desenho a distância entre algumas cidades do estado de Pernambuco. Encontre o erro no desenho do Pedro. Vocês encontraram um erro? Ó, está chegando próximo a algumas cidades, a uma cidade na realidade, e nós temos a placa Toritama a 5 km, Parnamirim 463 km e Ouricuri 523 km. São cidades do Pernambuco, se eu não me engano. Aí ele fez um desenho, chegou na cidade. Bem-vindos a Parnamirim. Ué,
mas Parnamirim estava a 463 quilômetros da primeira placa. Então, o erro está na placa Bem-vindos a Parnamirim. Pode circular a placa, tá? Esse é o erro. Pergunta: qual é a diferença em metros entre a distância que falta para chegar à cidade de Parnamirim e a distância que falta chegar à cidade de Oricuri? Então, o erro é o nome da cidade. Esta cidade aqui não é Parnamirim, é Toritama. E a distância entre Oricuri e Parnamirim, vamos fazer o cálculo. Ó, número maior em cima, né? Para eu saber a diferença, quanto um tem a mais que o outro, conta de menos. Então, 523 menos 463, vou apagar, tá? Vamos lá. 3 tira 3, 0. 2 tira 6, não dá. Vamos emprestar. 12 tira 6, 6. 4 tira 4, 4. 60 quilômetros. Então, a diferença é 60 quilômetros. Número 4. Agora vamos viajar pelas cidades do estado do Pernambuco. No mapa a seguir, escolha uma cidade de partida e desenhe um trajeto passando pelas cidades que você deseja conhecer. Primeira bolinha. Escreva o nome das cidades que fazem parte do seu trajeto. Então, aqui é pessoal. Cada um marca o nome da cidade que você escolheu, tá? Às vezes escolheu 2 cidades, ou 3 cidades, ou várias cidades. Segunda bolinha. Em seguida, pesquise a distância, isso aqui vocês vão ter que pesquisar na internet, tá? Entre essas cidades em quilômetros, desconsiderando os algarismos após a vírgula. Então, por exemplo, se de Petrolina a Santa Cruz tem 300 quilômetros e 500 metros, vocês tiram o 500 metros. 300,5, por exemplo, quer dizer que é 300 quilômetros mais 500 metros. Tira o número depois da vírgula, tá? E determine a distância que você percorreria para ir e voltar dessa viagem. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo na lousa de cidades que eu escolhi com a quilometragem fictícia. Eu não pesquisei, é só um exemplo, tá? Vocês vão pesquisar e fazer com as cidades que vocês escolheram. Por exemplo, se eu quis ir de Petrolina até Santa Cruz, e de Santa Cruz eu fui, deixa eu ver onde eu fui aqui, Garanhuns, tá? Olhem no mapa de vocês que de Petrolina a Santa Cruz não é tão longe. Agora, de Santa Cruz até Garanhuns é longe. Faz de conta que de Petrolina a Santa Cruz dá 300 quilômetros. E de Santa Cruz a Garanhuns dá 1.200 quilômetros. Tudo bem? Agora eu vou calcular esse trajeto. Eu estou em Petrolina, quero ir a Santa Cruz e depois passar em Garanhuns. De Petrolina a Santa Cruz, 300. Mais 1.200 de Garanhuns. Dá um total de 300 mais 1.200, 1.500 quilômetros. Isso foi na ida. E se eu tiver que voltar? Mais 1.500 quilômetros, ou vezes 2 vezes, que é o dobro. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3.
Dá um total de 3.000 quilômetros. Este é um exemplo que eu dei da minha cidade. Você vai calcular a sua, tá bom? Número 5 agora. Quando Vitor nasceu, sua mãe tinha 38 anos. Hoje, ele fez 12 anos. Quantos anos a mãe dele tem agora? Então, vamos lá. Se a mãe dele tinha 38 anos quando ele nasceu, e hoje ele fez 12, 38 mais 12. 8 mais 2, 10. Sobe 1. 3 mais 1, 4 mais 1, 5. A resposta é 50 anos. Tudo bem? 6. Pinte no caça-palavras o nome de cada um dos períodos descritos a seguir. Então vamos lá, vocês têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras para procurarem no caça-palavras. 7 dias. Como se chama o período de 7 dias? Semana. Então achem no caça-palavras a palavra semana. 30 dias, mês, né? 10 anos. Como chama um período de 10 anos? Década. Muito bem. Período de 100 anos. Estudamos esse ano também. Século. Muito bem. 6 meses. Semestre. E 1000 anos? Milênio. Muito bem. Adivinhe o que é? Você sabia que algumas invenções foram descobertas por acaso? Leia as afirmações a seguir sobre 2 invenções muito conhecidas do nosso dia a dia e escreva abaixo o nome delas. Eu vou ler a primeira para vocês. Quando isso aconteceu? Em 1905. Inventor Frank Epperson. Frank tinha apenas 11 anos quando descobriu essa delícia gelada. Ele misturava um refresco em sua casa, quando esqueceu o copo com um palito na varanda. Na manhã seguinte, notou que a bebida tinha congelado com o palito dentro. Provavelmente ele morava num lugar onde o inverno era bem rigoroso, né? Onde nevava, provavelmente. Adivinha o que é? A resposta é picolé. Muito bem. Quando aconteceu? Em 1826. Quem foi o inventor? John Walker. Enquanto pesquisava uma maneira prática de obter fogo e transferi-lo a um material inflamável, o químico inglês notou que um dos palitos que ele estava usando para mexer uma mistura pegou fogo, quando acidentalmente foi raspado contra o chão de pedra. Adivinha o que é? Palito de fósforo. Muito bem. Agora responda o que se pede. Em que ano Frank Epperson nasceu? Vamos lá. Vou apagar aqui, tá? Ó. A invenção dele aconteceu em 1905. Quantos anos ele tinha? 11 anos. Então, para eu saber em que ano ele nasceu, eu vou fazer que cálculo? Em 1905 aconteceu e ele tinha 11 anos. Menos. 5 tira 1, 4. 0 tira 1, não dá. Vamos emprestar. 9 fica valendo 8 e o 0 fica valendo 10. 10 tira 1, 9. 8 tira nada, 8. 1 tira nada, 1. A resposta é em 1894. Em que século John Walker fez sua descoberta? O ano foi 1826. Lembra da regrinha para a gente calcular o ano? Os 2 primeiros números a gente soma. 1 mais 8, 9. Século 19. Ou X, V, não, X e X. 10 com 9, século 19, tá bom?
Página 33, a última. Observe o molde de um cubo. Qual dos dois cubos a seguir não pode ser montado a partir desse molde? Resposta, letra C. O cubo é um poliedro. É um poliedro ou um corpo redondo? Um poliedro. Por quê? Ele não tem as faces arredondadas, tem as faces planas. Complete o quadro com o número de vértices, de arestas e de faces do cubo. Vamos pensar aqui, ó, que a minha caixinha de giz, ela tem o formato de um cubo. Então, vamos lá. Vértices. Vértices é onde as arestas se encontram. Vamos lá, então. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Qual que é o próximo? Arestas. Arestas, onde as faces se encontram. Vamos contar? Vou contar aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ui, virei demais, né? 12 arestas. E faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? 9. O que é? Marque X em sua resposta. Um poliedro com 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. A pirâmide, né? A segunda opção. B. Não é um corpo redondo. A base é triangular. Aqui já a dica fica fácil, né? Tem 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. Esse primeiro aqui, né? Base triangular. Tudo bem? Então agora eu vou finalizar esse vídeo e vou gravar um outro vídeo a partir da página 34, tá bom? Que tem um gráfico aqui que a gente precisa fazer juntos, tá bom? Beijinho!